Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de uma das rezas mais importantes do judaísmo, a Amidah. E aliás, vamos começar com o próprio nome, porque ela pode ser chamada de Amidah ou de Shmoneh Esrei. Vamos entender por quê. O nome Amidah eu acho que é um pouco mais comum, pelo menos nos dias modernos, é porque Amidah significa ficar de pé, em posição de sentido, né? Mais ou menos como um soldado. Porque é assim que se faz a Amidah. A gente vai falar disso quando eu passar as instruções. Você fica de pé, né, em posição totalmente vertical durante a recitação. Shmoneh Esrei também pode ser o nome, porque Shmoneh Esrei significa 18. Então é uma reza só, composta por 18 bênçãos, a gente vai ver. Aliás, já digo que por causa disso o vídeo pode ficar um pouquinho mais comprido, tá, do que o normal, porque eu quero passar por todas as 18 bênçãos. E na verdade aqui também tem uma curiosidade. Apesar de a gente falar Shmoneh Esrei, que são 18, na verdade são 19 bênçãos. Tá? Teve uma bênção que foi posta posteriormente, ela não estava nas 18 originais, né? Ela foi acrescentada, mas mesmo assim o pessoal continua chamando de Shmoneh Esrei, tá? Mesmo sabendo que não são 18. O nome pegou, digamos assim. Bom, vamos entender como é que surgiu essa reza, né? Que, como eu falei, é uma das mais importantes. Ela é tão importante, para você ter uma ideia, que ela é sinônimo de oração, às vezes, na literatura rabínica. Né? Então, quando um rabino fala, olha, fazer a oração, ele às vezes está falando da Amidah. É a mesma coisa. Bom, ela surgiu por um grupo de homens chamados os Homens da Grande Assembleia. Em hebraico, Anshei Knesset Hagdolah. Era um corpo de 120 sábios, né, 120 eruditos, e alguns deles, inclusive, profetas, segundo a tradição. Então não era só que eles estudavam o texto, né? Eles tinham realmente conexão espiritual. Eles viveram na época do Segundo Templo, tá? E eles tinham como líder, né, um cabeça ali do grupo, Esdras, ou em hebraico Ezra, né? Conhecido às vezes como Ezra, o sofeiro, o escriba. O Esdras não vem ao caso, a gente não vai falar dele agora, mas ele foi um homem muito importante em instituir várias coisas no judaísmo, inclusive então as orações, tá? Portanto, foi esse grupo que instituiu e padronizou a prece da Amidah, como a gente conhece hoje, com as 18 bênçãos. Tá? Bom, vamos ver algumas regras, como eu falei, antes de entrar no corpo do texto, né? Que, aliás, também é um texto complicado, daqui a pouco eu explico por quê. Primeira coisa, quando você começa a Amidah, você não pode fazer nenhum tipo de pausa até o fim. Tá? Então, vários livros da lei judaica vão dizer isso. Você não pode parar por nada, não importa o que aconteça. Inclusive, alguns livros falam assim, se passar um animal peçonhento do seu lado, você tem que continuar rezando. Né? Não importa se a criança chora, se o telefone toca, uma vez que você começou a Amidah, você tem que ir até o fim. O ideal é que a Amidah seja feita em público. Né? Em público, o que a gente quer dizer? Com minyan. 10 homens maiores de idade, né, que são obrigados a recitar a reza. Se você não puder por algum motivo, tudo bem, você pode fazer em casa, sozinho, mas o ideal é em público, até porque a gente vai ver que ela é repetida, né? A Amidah você lê sozinho, em silêncio, e depois você volta do começo e repete. E isso é importante ter o público junto. Caso contrário, você não faz essa repetição. Então, como eu estava falando, a Amidah ela é lida totalmente em voz baixa, né? Sem que ninguém ouça. Existe alguma discussão se você deve falar a ponto de você ouvir, né? Mas não os outros. Em geral, a regra vai ser, fala em voz baixa, de modo que nem você se ouça direito, totalmente em silêncio. Tá? Bom, antes de começar a Amidah, o que você faz? Da posição em que você está quando você começou, você dá 3 passos para trás, 3 passos para frente. E aí você começa a Amidah. Tá? Isso é feito porque a gente encara no judaísmo que durante a Amidah é como se você estivesse diante de Deus. Como se Deus estivesse realmente diante de você. Deus é como se fosse um rei, muito maior do que qualquer rei de carne e osso. Então, esse movimento, 3 passos para trás, 3 passos para frente, é como se fosse um respeito antes de entrar no rei. Né? Você se afasta e depois se aproxima. Enquanto a Amidah é recitada, como eu falei, você tem que ficar de pé, totalmente ereto, em postura com temor e reverência, né, aos céus, sabendo da importância do que você está fazendo. E, de novo, os sábios vão dizer como se você fosse um servo se apresentando perante um rei. Né? A ideia de que você é uma pessoa ínfima, muito baixa e humilde,
perto de alguém super importante, no caso, Deus. Então, os sábios dizem que você tem que ter em mente que a Shekhinah, a presença divina, está diante de você enquanto você recita a Amidah. Nesse sentido, você também precisa tirar todos os pensamentos que importunam a sua concentração, né? A famosa Kavaná. Sempre é importante ter Kavaná em qualquer oração ou bênção que você faça, mas em especial na Amidah, a sua Kavaná tem que ser a mais pura, a mais perfeita possível. Bom, quando você fala de ficar em pé, como eu disse, em posição de sentido, você não pode apoiar em nada, tá? Você não pode encostar numa parede, se apoiar numa cadeira, por exemplo, que esteja perto de você, tá? Realmente tem que ficar só parado. Nessa postura, você tem que estar com os pés juntos, retos, virando para frente, como se eles fossem um só. As suas pernas totalmente juntas, como se fossem um só. E os sábios dizem que desse modo a gente está emulando os anjos. Porque os anjos, segundo a tradição, eles não têm duas pernas e joelho dobrável. A perna dele é junta, né? E os anjos andariam, por exemplo, saltitando. Então na Amidah a gente está tentando emular os anjos, por isso que a gente fica com essa posição das pernas. Tá? Bom, depois tem algumas passagens que aí eu vou mencionar para vocês quando chegar a hora, mas tem algumas passagens que a gente faz uma leve prostração, a gente se curva, tá? Eu vou, como eu disse, mencionar, mas agora também queria falar. A gente vai fazer a primeira curva, a primeira prostração no início, depois numa parte que se chama Magen Avraham, depois no Modim, um agradecimento, depois quando a gente chega em Atov Shimcha e no final quando a gente fala Oser Shalom. Mas eu vou lembrar para vocês, tá? Durante a explicação. E aí, como eu disse, uma vez que você tenha acabado, né, se você estiver fazendo a Amidah em público, ela vai ser repetida em voz alta pelo Hazan, pela pessoa que está conduzindo a oração. E nessa volta, você põe trechos a mais, que você não faz se você estiver sozinho. Então percebe, como eu falei, que o texto começa a ficar um pouco mais complexo, né? É uma oração complexa porque ela tem pelo menos duas fórmulas. Uma se você vai falar sozinho, outra se você vai falar em público. No vídeo aqui eu vou explicar quais são os trechos adicionais que você põe, tá? Quando é repetida. Agora, além disso, tá? Mesmo quando você vai falar sozinho, tem trechos que variam de acordo com a época do ano, de acordo com a condição climática, eu vou explicar, tá? Mas eu vou focar na fórmula mais comum. Por exemplo, tem uma parte que você acrescenta em Hanukkah. Eu não vou abordar nesse vídeo porque, né, geralmente é só para 8 dias de festa. Depois eu posso fazer num outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar, como a gente está estabelecendo, a reza que você vai fazer nos dias da semana, né, e, portanto, a forma mais usual, considerando que não é nenhum dia de festa, nenhum dia especial. Tá bom? Bom, dito isso, a nossa Amidah começa, lembrando que eu sempre estou usando o Sidur da Sefer na página 65, mas você pode fazer, claro, a equivalência com o Sidur que você quiser. E a gente começa com uma primeira frase, que é um preâmbulo, né, dizendo Adonai Sefatai Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha. Deus abra meus lábios para que minha boca fale do teu louvor, né? Ou seja, eu já estou pedindo para Deus que, para começar a rezar, eu fale bem, que meus lábios enunciem bem as coisas e eu possa louvar a Deus bem. Então, basicamente, a gente está pedindo, Deus, me permita rezar de modo adequado uma reza tão importante como essa. E aí, como eu falei, nesse momento você faz uma primeira inclinação, né? Depois de falar Adonai Sefatai Tiftach. A ideia é que você está se curvando diante do Todo-Poderoso, tá? Existe aqui, é importante a gente parar para explicar, já que é um vídeo de explicação, né? Uma diferença entre os Faradim, os Sefaraditas, e os Ashkenazim, os Ashkenazitas, tá? Vamos ver como é que funciona. Os Sefaraditas, eles fazem o seguinte, tá vendo que no próximo parágrafo você vai dizer Baruch Atah, né? E tem as frases. Então, os Sefaraditas, eles fazem o seguinte, no Baruch, eles curvam o tronco, tá? Segundo a lei, você tem que curvar o tronco até os nós da coluna vertebral ficarem meio protuberantes, tá? Meio salientes. E o pessoal que tenta pôr um número matemático, né? Não sei o quanto isso é válido, mas diz que seria mais ou menos 45 graus, tá? Então, se você está assim, não é 90 graus, né? Mas dobrar meio ângulo aí, digamos, tá? Então, no Baruch, dobra. No Atá,
a pessoa vai inclinar a cabeça. Então, Baruch, só o corpo, Atá, a cabeça. No nome de Deus, Adonai, a pessoa endireita o corpo e a cabeça. Tudo bem? Esse é o jeito sefaradita. No jeito ashkenazita é o seguinte, no Baruch a pessoa dobra o joelho, sem sair do lugar, sem se curvar, dobra o joelho, desce. Quando diz Atá, se curva. Tá? Aí a mesma lógica que a gente usou para o sefaradita. Se curva até os nós da coluna aparecerem. E logo depois já endireita a cabeça, o corpo e a cabeça, antes de falar Adonai. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Então é um pouquinho diferente aí o costume. Bom, comentário, né? Por que se faz isso? Por que você se curva e você se endireita quando menciona o nome ou um pouquinho antes do nome? Porque a gente tem uma bênção no judaísmo, inclusive você já viu, se você assistiu o vídeo de orações da manhã, em que a gente fala que Deus endireita os encurvados, né? Metaforicamente e fisicamente. Se a pessoa está prostrada, Deus endireita. Então, quando você fala o nome, endireita. Tá bom? Bom, e aí, vamos lá. Uma coisa para você entender também um pouquinho da estrutura da Amidah. Essa frase ela não faz parte propriamente da Amidah, ela é o preâmbulo, como eu disse. A partir daí, a gente tem 3 partes, segundo os nossos sábios. A primeira parte são as 3 primeiras brachot, as 3 primeiras bênçãos. A segunda parte são de 13 brachot, as intermediárias, e no fim, mais 3. Então, 3, 13 e 3. Se você é bom de matemática, 3 com 13, 16, com 3, 19, que eu falei. Né? Que a gente diz 18, mas são 19. Bom, segundo o Talmud, no Tratado de Brachot 34a, tem algumas coisas para a gente pensar. Um indivíduo nunca deve pedir pelas suas necessidades, né, pelo que ele precisa particularmente, nas 3 primeiras ou nas 3 últimas Brachot. Tá? Só no meio. Eu vou falar disso quando chegar o momento. Então, nas 3 primeiras Brachot, você não deve fazer nenhum pedido pessoal, nem lá nas 3 do fim. Só no intermediário. As primeiras 3 que a gente vai ver, elas podem ser comparadas a um elogio, de novo, na mesma ideia, que o servo está dirigindo ao seu dono, né? Ou um servo do rei está dirigindo ao rei. Tá? Então, antes de fazer os pedidos, você começa com um elogio. É isso. Essas são as 3 primeiras. Nas intermediárias, você pode entender como se fossem os pedidos, então, que você tem que fazer diante do rei. Aí sim é o momento. E nas 3 últimas, é a gratidão. Ou seja, depois que você fez as 3 primeiras, fez os pedidos, aí no final você agradece pelo dono, pelo rei, né, ou dono do servo, ter ouvido os pedidos e ter concedido os pedidos. E aí depois disso você se retira. Tá? Então essa é a lógica da Amidah. Bom, e a primeira bênção, você vai ver aí, chama Avot, patriarcas. Tá? O que a gente está fazendo nessa bênção? A gente está reconhecendo Deus, né, pelo nosso mérito, ou seja, a gente está falando, olha, eu sei que você existe, Deus, isso é um mérito meu, ou seja, eu busquei, eu fui atrás e encontrei Deus, mas eu também estou falando que o mérito foram dos patriarcas, que muito antes de eu existir, chegaram a Deus. Né? A ideia é, os patriarcas são muito superiores a nós. Eles chegaram em Deus e passaram essa informação adiante. Tá? Então a bênção quer agradecer a Deus por isso. E aí a gente começa dizendo, Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, né? Nosso Deus, como eu falei, e Deus dos nossos pais. E aí a gente diz, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que eu preciso falar os 3 nomes? Eu poderia falar Deus dos patriarcas e pronto. Né? A Kabbalah ensina que a gente tem que falar cada nome porque cada um deles teve o mérito individual e o esforço individual para chegar em Deus. Né? Abraão chegou do seu modo, com seu mérito. Isaac do seu modo e Jacó do seu modo. Então eu quero mencionar os 3. Tá? Aí depois eu continuo e digo, Hael Gadol Gibor Ve'anorá, né? Deus grande, poderoso e temido, El Elyon, Deus superior, né? O Deus altíssimo, Gomel Hassadim Tovim, que concede boas mercês, concede boas coisas. Ou seja, o que significa isso? Um homem, se a gente falar em termos humanos, um homem pode fazer bondade para outra pessoa e aquilo acabar sendo ruim para a pessoa, né? Porque às vezes a gente não tem muito controle sobre os atos. No caso de Deus, a gente está falando, não, Deus quando faz algo bom, é uma mercê, realmente. Né?
Gomel Hasadim Tovim, então tá aí, ele dá coisas boas. Vekoneh Hakol, né, e Deus possui tudo. Vezocher Hasdei Avot, e lembra da piedade dos patriarcas. Umevi Goel Livnei Venechem, Leman Shemo Be'ahavá. E que com grande amor também vai fazer vir ainda o Redentor, né, o Messias, para os descendentes desses patriarcas, nós. E tudo isso por amor a Deus. Então, é um primeiro elogio, como eu falei, antes de fazer os nossos pedidos. Aí, a gente encerra dizendo, Mele Roser, o Moshia, o Magen. Rei que ajuda, que salva e que é protetor, que é um escudo, né? Então, 3 verbos importantes, ajudar, salvar e proteger. Os nossos sábios ensinam que é o seguinte, ajudar é auxiliar uma pessoa no momento que ela está em apuros, né? Tentando se salvar. Deus faz isso. Quando a pessoa está em dificuldade, Deus ajuda. Salvar, né? A palavra Moshia, é salvar quem está em apuros, mas não está fazendo nada para se salvar. Né? Então a pessoa está encrencada, está numa enrascada, ela por si só não está fazendo nada. Mesmo assim, Deus vai lá e salva. É diferente de ajudar. E Magen, né, proteger ou defender, é antes mesmo da pessoa ficar em apuros, já ir lá e ajudar. Né? A gente está falando que Deus faz as 3 coisas. Ajuda quando a pessoa está encrencada e está tentando fazer algo, quando está encrencada e não está tentando fazer, e antes da pessoa se meter em encrenca, Deus já se antecipa e evita, né, que essa pessoa precise de ajuda. Tá? Então, Mele Roser Moshe Magen, Baruch Atah Adonai, bendito sejas tu, Deus, Magen Avraham. E a gente fala, você foi também assim com Abraão. Né? E aí a gente pede explicitamente que Deus seja como ele foi com Abraão, o Magen, o protetor. Então, das 3, a gente está falando, a mais elevada seria o Magen, né? Porque ajudar e salvar, eu já estou em problema. O mais interessante é o Magen quando ainda eu não estou em problema, e mesmo assim Deus me ajuda. A segunda bênção, que já está na página 66, se chama Gevurot. Né? Gevurot é ligado ao poder divino, poder no sentido força. Isso é que é Gevurah de Deus, né? O lado poderoso. E nessa bênção a gente vai fazer 3 menções à ressurreição. Tá? Por quê? Porque a gente geralmente fala de uma ressurreição, que é a ressurreição dos mortos, que vai acontecer quando o Messias chegar. Mas a tradição diz que tem 3 tipos de ressurreição que acontecem. Uma que acontece todas as manhãs, quando a gente acorda, a alma é devolvida, é uma ressurreição. Segunda ressurreição, segundo a tradição, acontece com a chuva e a semente. Eu ponho a semente na terra, poderia, né, por todo caso, ser algo morto. Se eu pusesse algo na terra, eu estou enterrando e teoricamente é algo morto, mas não acontece isso. Quando vem a chuva, aquela semente germina, isso é uma ressurreição e a ressurreição final. Então por isso que a gente vai falar de 3, tá? Bom, e aí a gente começa dizendo, Atah Gibor Leolam Adonai, você eterno é sempre Gibor, sempre poderoso, sempre trabalha com a Gevurah. Mechaye Metim Atah, e você é que ressuscita os mortos. Rav Leoshia, porque você é muito bom em salvar, você salva a cada momento. Aliás, aqui é uma coisa interessante, um ser humano, né, por mais poderoso que ele seja, imagina o cara mais poderoso do mundo, presidente dos Estados Unidos, rei de uma nação, né? Ele pode causar a morte em alguém sem problema nenhum. Tem vários casos na história. Mas por mais poderoso que ele seja, ele nunca consegue revogar a morte. Então aqui a gente está falando isso. Deus, uma das provas do seu poder é você consegue revogar a morte. Isso só Deus, né? Ressuscitar os mortos. E aí a seguir você vai ver que essa é uma das bênçãos que tem as variantes que eu falei, né? Se for verão, você fala de um jeito, se for inverno, de outro. Agora, cuidado, sempre a referência é Israel, tá? Não importa o lugar do mundo que você viva. Se for verão em Israel, você vai dizer Morid Hatal, que faz cair o orvalho. Se for inverno em Israel, você diz Mashivaruach, o Morid Hageshem, faz o vento soprar e cair a chuva. Breve definição, caso você queira saber, tá? Verão vai de Pesach até a festa que a gente chama Shmini Atzeret, tá? O resto do ano é inverno, ou seja, de Shmini Atzeret até Pesach, tá bom? Então, repito, não importa se é inverno ou verão onde você mora, é sempre em relação a Israel. Bom, por que a gente está agradecendo então, seja pela chuva ou pelo orvalho, né? Porque, como a gente falou, é um tipo de ressurreição, tá? Então não é só a ressurreição dos mortos, a chuva e o orvalho também são. E aí depois a gente fala, Mechal kel chaim bahesed, você Deus divide a vida para as pessoas, né, para os seres vivos, com misericórdia.
Mechayem etim berachamim rabim, ressuscita os mortos com a sua grande piedade. Somer noflim verofer cholim, você suporta aqueles que sustenta, né, aqueles que caíram. Verofer cholim, e cura os que ficaram doentes. Matir asurim, e liberta os prisioneiros. O mekayem emunato lishnei afar, e você confirma a sua fidelidade para aqueles que estão dormindo no pó. Vamos entender o que está falando. Bom, então, primeiro, bendito seja Deus, né, por sustentar os seres vivos, como a gente falou. Também bendito seja Deus por ressuscitar os mortos. Apoiar aqueles que caem, seja por pobreza material, por depressão, né, por estar num estado de ânimo caído. Curar os doentes, tá? Agora, tem uma pergunta que os nossos sábios fazem. Não está a ordem errada aqui? Eu não deveria falar, Deus apoia os que caíram, cura os doentes e ressuscita os mortos. Por que está trocado? E aí os sábios dizem, não está trocado. É que realmente vai ser assim na era messiânica, tá? O que vai acontecer? Na era messiânica, primeiro todo mundo vai ressuscitar com todas as suas quedas e as suas doenças, com seus problemas e com suas doenças. E depois eles vão ser curados. Então a bênção está nessa ordem porque está falando lá da era messiânica. Então, como eu disse, o Mekayem emunato lishnei afar, né? Você é fiel com quem está na terra, no pó da terra, quer dizer, você é fiel com quem morreu. As pessoas podem confiar que vai ter ressurreição, né? Mi kamocha bar gvurot, aí a gente faz mais um elogio. Quem é como tu, Deus, cheio de poder, cheio de gvurot, o midomelar, quem parece com você, né? Como eu posso comparar alguma coisa com você? Não tem como. Melech memito mechaye umatzmiah reshua. Você é o rei que restitui a vida, que tira e que restitui a vida, como a gente falou, e que faz florescer a salvação. De novo a ideia de florescer, né, para ligar com a semente, com salvação, com o Messias, tá? Bom, aí na página seguinte a gente diz Veneema Natalia Chayot Metim, de novo a mesma ideia. Você é fiel para ressuscitar os mortos, podemos confiar, né? E acabamos a segunda bênção, Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Mechaye Ametim, que ressuscita os mortos. Bom, e aí vem uma parte importante que eu falei de variação, né? Se você estiver lendo sozinho ou em conjunto, com o minyan. Se você estiver em conjunto, na hora que a Amidah for repetida pelo Hazan, você tem que fazer o que se chama Kedushá, que está no meio da página 67, depois do traço, né? Ou seja, na repetição, ela vai ser lida, essa parte, junta entre o Hazan e a congregação. O Hazan responde em voz alta e a congregação replica. O Hazan fala e a congregação replica, tá? Então essa é a ideia. O que a gente diz na Kedushá? Então a congregação começa dizendo, Nagdishah venaritzach kenom siach sod sarfei kodesh, nós vamos te santificar e te reverenciar em tom de harmonia, né? Como aquele usado na Assembleia dos Santos Serafim, né? Dos anjos, chamados Serafim, que 3 vezes proclamam a tua santidade, Ameshalshim lechakdushah, kakatuva liadneviecha, como foi escrito pelo teu profeta. Quem é o teu profeta? Aqui no caso, Isaías. Tá? Narra isso, que os anjos louvam a Deus 3 vezes por dia. E aí, a gente fala, Vekaraze alze velmar, um anjo dizendo para o outro e dizendo, e aí a gente tem uma parte em que a gente tem um gesto para fazer. Quando a gente for falar as próximas 3 palavras, Kadosh, Kadosh e Kadosh, a gente fica na ponta do pé e levanta o calcanhar do chão. Tá? Então, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Apoia na ponta do pé e levanta o calcanhar. Tudo bem? Bom, na primeira vez, tem gente que diz que você tem que levantar um pouco mais, na segunda um pouco mais e na terceira mais que na segunda. Ou seja, fazer uma gradação subindo. Na primeira levanta algo, na segunda levanta mais que esse algo e na terceira levanta mais que tudo. E aí então você vai dizer Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Alguns dizem que por que 3 vezes? Porque Deus é santo acima, abaixo e para sempre. Essa é a ideia. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, Melô Kol Haaretz Kevodó. A sua glória, né? A terra está repleta da sua glória, ou a sua glória preenche toda a terra. Aí, como está dito, o Hazan repete a frase, e ele diz, Leumatam eshabechim ve'ombrim,
e frente a eles louvam e dizem, aí a congregação, Baruch Kevod Adonai Mimkomo. Quando fala Baruch, a mesma ideia, dá uma levantada, apoia a ponta do pé e levanta o calcanhar. Tá? Ou seja, bendita seja a glória do Eterno desde o seu lugar, desde onde ele habita. Tá? Essa ideia, essa frase vem especificamente de Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Tá? Aí o Hazan pega e diz, o Vedivrei Kochecha Katuv Lemor, e nas tuas palavras santas está escrito, que palavras santas? Aqui não está mencionado, mas Salmos. Mais especificamente, Salmo 146, versículo 10. Está escrito lá o seguinte, Imloch Adonai Leolam, Deus reinará para todo sempre, Eloai Tzion Ledor Vador, Aleluia. Né? Teu Deus, ó Tzion, para todas as gerações, Aleluia. Então, é um salmo que fala que Deus vai ser rei para todo sempre, né? Que o reinado de Deus vai ser eterno em Sião, né? Na terra de Israel, em Jerusalém, e que Deus de lá vai reinar para todo sempre. Portanto, Aleluia, de louvação ou louvai ao Senhor. Tá? E aqui acaba a Kedushá. A Kedushá é só isso. Repetindo, só é feita quando a segunda vez, né? Se a Amidah já chegou no fim, aí vai repetir, aí o Hazan faz esse jogo de palavras, fala e responde, com a congregação. Tá? Caso contrário, ou depois disso, vem a bênção 3. Tá? Se você estiver fazendo sozinho, isso aqui não seria lido, seria para a bênção 3. Se você fez, aí vai para a bênção 3 agora. A bênção 3 chama Kedushat Hashem, santificação do nome. Lembrando que a terceira bênção ainda está então no primeiro grupo. Né? A gente ainda está fazendo louvores para Deus, elogiando a Deus só. O que a gente diz? Atakadosh veshim hakadosh, você é sagrado ou santo e o seu nome é santo. O kedoshim bechol yom yalelu hasela. E aqueles que são santos, né, também te glorificam para sempre, todos os dias. Kiel melech gadol vekadosh atah, porque você é um rei grande, grandioso e santo. E depois, Baruch atah Adonai Hael Akadosh. Bendito sejas tu, eterno, que é um Deus santo. Então, como eu disse, ainda é um louvor a Deus. Nas duas primeiras bênçãos, na verdade, a gente abençoou Deus e a criação. Né? Agora a gente está abençoando Deus como Kadosh, ou seja, Deus por si só, independente da criação. Aliás, a palavra Kadosh tem a ver com isso, né? Algo separado, algo isolado. Deus é diferente de tudo. Independente da criação, Deus é Kadosh. Tudo bem? Bom, a partir da página 68, a gente entra na quarta bênção, que constitui o segundo grupo da Amidah, que vai ser de 13 bênçãos. Tá? Então, na quarta bênção, chamada Da'at, a gente está pedindo, Da'at é o quê? Sabedoria, conhecimento. Né? Alguns vão falar discernimento, porque a palavra aparece, né? Aparece Binah. Então, são faculdades intelectuais. Vamos ver o que está acontecendo? A gente diz o seguinte, tu dotas o homem com sabedoria, atah honem le'adam dat, o melamed lenosh binah, e instrui aos mortais a compreensão. Concede-nos, portanto, o teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. Honeinu meitcha chokhmah binah vadat. Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, honen adat, que dá a sabedoria. Então aqui, lembrando, a gente começou a fazer as nossas súplicas, aqui são os nossos pedidos, e qual é o primeiro pedido que a gente está fazendo? O mais importante segundo o judaísmo, sabedoria. Né? Mais especificamente, 3 partes ou 3 facetas dessa sabedoria, aliás, para quem conhece o Kabbalah, Chokhmah, Binah e Dat. Né? Eu traduziria, eu e Yair, como sabedoria, compreensão e inteligência, mas o que, né, a tradução não quer dizer muito. O que significa isso? Algumas ideias. Os sábios dizem o seguinte, o que eu recebo e ouço aprendendo dos outros, tá, é Chokhmah, certo? O que eu concluo com o meu conhecimento prévio, do que eu adquiri, e aí eu concluo, é Binah, tudo bem? E Dat é um conhecimento tão claro, que é como se fosse um sentido físico. Não é um processo puramente intelectual. É como eu ver algo, né? É como eu ouvir algo. Tá? Essas seriam as diferenças entre Chokhmah, Binah e Dat. Então, Chokhmah é algo que eu ouvi de alguém, mas não veio de mim. Aí eu internalizei, isso é sabedoria. Binah foi o que eu já tinha, eu usei e criei uma nova ideia. Entendi uma nova ideia. Binah. E Dat é como se fosse ter evidente algo, né? Usando o meu sentido.
Aí, a quinta bênção se chama Teshuvah, que geralmente o pessoal traduz como arrependimento, né? Mas que talvez seria melhor como retorno, retornar a Deus depois de ter errado. O que a gente pede nessa bênção? Para que Deus nos ajude nesse processo de Teshuvah. Porque o processo ele pode ser longo, né? Ele pode ser difícil, ele pode desanimar a pessoa. A Teshuvah não acontece em um momento, né? É um processo até você limpar o erro cometido. E a gente está falando nessa bênção, então, olha lá, Ashiveinu Avinu Letorah Terra. Faz com que a gente volte para a tua Torá, para a tua lei, né? Vekarveinu Malkeinu Levodah Terra. E faz com que a gente se aproxime de novo do teu serviço, ó nosso rei. Numa a gente fala nosso pai, né? Depois nosso rei. Vehazireinu Bitshuvah Shleimah Lefanecha. E faz com que a gente volte com um arrependimento sincero diante de você, diante de ti. Baruch atah Adonai, Harotse Bitshuvah. E bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, porque você gosta do arrependimento. Você quer que as pessoas se arrependam. O que significa isso? Deus é um Deus que quer que as pessoas voltem para Ele. Ele não quer punir as pessoas. Ele pune porque é uma lei do universo e quando a pessoa erra, às vezes precisa ser punida. Mas não é o que ele mais quer fazer. Não é porque ele gosta disso. O que ele gosta é que a pessoa volte. Tá? Então a gente está abençoando a Deus por isso. Sexto, a bênção chamada Selah. Né? Selah vem de Slichá, de pedir perdão, pedir desculpa. E aí uma coisa interessante, não sei se você já parou para pensar. O que é desculpa? Desculpa. Des é tirar a culpa. Né? Então a gente está pedindo isso. Slach lanu avinu. Desculpa a gente. Tira a nossa culpa. Ok? Ki hatanu, porque nós erramos, porque nós pecamos. Certo? Mechalano malkeinu kifashano. E aí, em seguida, a gente diz, não só perdoa, não só desculpa, mas perdoa. E aí tem aquele jogo de palavras. O que é desculpar e o que é perdoar? A Kabbalah vai ensinar. Tirar a culpa, segundo a Kabbalah, o desculpar, é não punir, ok? Alguém que fez algo errado. Isso é desculpar. Que nem um juiz. Eu acho que a pessoa cometeu um crime ou não, não sei, eu vou analisar. Se eu falo não cometeu o crime, eu tirei a culpa, então ela não vai ser punida. Agora, perdoar, né, que é o que aparece depois, o próximo verbo é algo interno. Perdoar tem a ver com sentimento. É eu não guardar ressentimento, eu não guardar rancor ou aversão por algo que a pessoa tenha feito. Percebe? Então, enquanto desculpar é, digamos, uma formalidade externa, o perdoar tem a ver com algo interno. E aí o que a gente está dizendo? Que El Tov Vesalah Atah. Que Deus é um Deus bom e clemente. Né? Por que ele é bom? Por que ele é generoso? Porque, segundo a tradição, Deus perdoa mesmo quando às vezes a gente não merece. Né? Deus não culpa a gente mesmo quando a gente deveria ser culpado. Tá? Então a gente está falando, você é bom por causa disso. Tá? Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Hanun Hamarbe Lisloach. Ó misericordioso, que perdoas abundantemente. É aquela ideia. Você perdoa muito. Então, assim, a tradição diz que quantas vezes a pessoa pecar é o número de vezes que Deus está disposto a perdoar. Né? Se a pessoa pecar 1000 vezes, Deus está disposto a perdoar 1000 vezes. É isso que a gente está falando aqui. Bom, a sétima bênção se chama Geulah. Geulah é a famosa redenção, né? Quando chega o Messias. E na bênção Geulah, então, a gente está pedindo a redenção. Lembra que todas essas do segundo grupo são pedidos. Né? Então, pedimos inteligência, pedimos para fazer Teshuvah, para ter ajuda, pedimos para que Deus nos perdoe e agora estamos pedindo redenção. Por que essa bênção é a sétima? Bom, aí até um motivo meio cabalístico, né? Segundo a tradição, está no Talmud, Megillah 17b, é no 7º ano de um ciclo, a cada 7, que a gente vai ser redimido. Então a sétima bênção trata disso. Tá? Agora, Urashi, que é um famoso comentarista, ele diz que essa redenção que a gente pede aqui nessa bênção não é a redenção final. Não é a redenção do Messias. Mas é a redenção só do exílio, ou seja, de não estarmos morando na terra de Israel. Então a gente vai mencionar aqui uma aflição, um sofrimento. Urashi diz que essa aflição é isso. A aflição de a gente estar morando num país que não é o nosso. Onde nesse país, no exílio, a gente está sujeito à violência, dos povos que nos governam, a gente não está na nossa própria casa, e isso é a aflição. Tá? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente está pedindo. Reena, veonieno. Vê e rogamos a nossa aflição, como eu falei.
Verivar e veno, e toma a nossa defesa, porque os outros povos estão nos dominando e podem ser violentos conosco, então nos defende. O Gealeinu Geulah Shleimah Mecherá Leman Shmecha, e traz para nós a redenção completa rapidamente. Segundo Rashi, de novo, não a final. Agora, por que em teu nome, né? Leman Shmecha? A ideia é o seguinte, eu peço a redenção pelo mérito do nome de Deus, porque se pedir pelo meu mérito, talvez eu não tenha, né? Então, eu não quero pedir baseado no meu mérito, que talvez não venha, quero confiar no nome de Deus, que aí certamente vai ter. Kiel Goel Hazakatá. E aí, você é um Deus libertador e poderoso. Baruch atah Adonai Goel Israel. Bendito sejas tu, eterno, que redime, ou que traz a redenção para Israel. E aí, continuando nossos pedidos, a oitava bênção chamada Refuá, cura, ou saúde, né? Saúde e cura. Bom, qual que é a lógica? Depois que eu pedi para Geulah, né, eu peço a cura. Por que nessa ordem? Porque enquanto eu estiver sofrendo, enquanto eu não estiver no meu país, enquanto eu estiver no exílio, enquanto eu estou angustiado, não dá para ter cura, vai dizer a tradição, né? Não adianta eu pedir cura se o meu ambiente externo ainda me traz sofrimento. Eu vou voltar a ficar enfermo. Primeiro o meu ambiente externo precisa melhorar, que é o que eu pedi na bênção anterior, na 7, e aí depois eu posso pedir a cura na bênção 8. Tá? Então o que a gente diz? Refaeno Adonai venerafé. Nos cure, Deus, e nós seremos curados. O que significa isso? Vamos ver o próximo verso, aí eu explico. Oshieino venivasheia. Nos salve ou nos socorra, e nós seremos socorridos. Por que essa repetição, né? Nos cure e seremos curados. Nos salve e seremos salvos. Essa repetição é para indicar que quando Deus faz, a coisa realmente concretiza, né? Ou seja, se a cura vier de um homem, pode ser que seja temporário. Eu vou num médico, ele me cura e pode ser que depois eu volte a ficar doente. Se alguém me salva e me ajuda, pode ser que depois eu vou voltar a cair no mesmo problema, né? Com Deus, não. A gente está falando, se Deus curou, nós vamos ser curados. Se Deus salvou, nós vamos estar salvos, tá? Essa é a ideia. Aliás, uma outra coisa que eu lembrei agora, a oitava bênção está pedindo cura, e os sábios dizem que é ligada ao oitavo dia de uma pessoa que nasceu, no caso um menino. O que acontece no oitavo dia? A circuncisão, Brit Milá, onde a pessoa também, o menino, precisa de cura, tá? Então, a gente vai pedir, Ki terhilateinu atah, você é o nosso louvor, o objeto do nosso louvor, Vehaleru haurefosh leimale kol makoteinu. Traz saúde e cura, né, para todas as nossas feridas. O que significa? Todas as feridas, todos os tipos, né? Feridas espirituais, feridas físicas, feridas emocionais, tá? Kiel melech rofei neiman verachaman atah. Porque você é o Deus Rei, médico fiel e misericordioso. Tá? Baruch atah Adonai, rofei cholei amo Israel. Bendito sejas tu, eterno, que cura os doentes do teu povo Israel. Observação importante, segundo a Kabbalah, nesta oração, neste momento, você pode pedir pela saúde de qualquer pessoa doente que seja da sua família, tá? Que seja membro da sua família. Se for outro doente, depois a gente vai falar, e aí não importa se você conhece ou não, você vai usar numa bênção mais pra frente, que é a Shomei Atfilah. Mas aqui, se você tiver, Deus nos livre, alguém doente na família, você pode fazer o pedido para a saúde dessa pessoa. Como é que você pede? Tem uma fórmula em hebraico, mas pode ser em português também. Eu recomendo a fórmula traduzida, que seria o seguinte: que seja a tua vontade, Hashem, meu Deus, e Deus dos meus antepassados, que envies rapidamente uma recuperação completa dos céus, uma cura espiritual e uma cura física para o doente, nome, filho de, nome da mãe, ou filha de e o nome da mãe, entre todos os doentes de Israel. Pois tu és um Deus todo-poderoso. Tá? Essa é a fórmula que geralmente se usa. Então veja que você precisa mencionar o nome da pessoa. O nome da pessoa e o nome da mãe dela. Tá bom? Bom, aí, por que a gente chamou Deus de fiel? Fiel no sentido, como a gente falou lá atrás, fiel para ressuscitar os mortos. No sentido de que eu posso contar, né, que Deus com certeza vai curar uma pessoa se ela precisar de cura. Tá? Bom, bênção 9. A bênção 9 se chama Birkat Hashanim, a bênção dos anos.
Bom, você vai ver que essa bênção tem duas versões. A mesma lógica da que aconteceu lá atrás. Uma versão para o verão, em que você diz só brachá, a gente vai ler daqui a pouco tudo, senão talo matar livrachá, né? Sempre verão em Israel ou inverno em Israel. Tá? Tem aí as explicações de data, né? Mas eu não vou entrar em detalhes. Seria basicamente de Rola Moed de Pesach até 4 ou 5 de dezembro. Por que varia? Né? Porque pode ser um ano bissexto ou não. Se for bissexto, teve um dia a mais em fevereiro, né? Vai até 5 de dezembro. Aí você recita uma fórmula. No resto do ano, a outra fórmula. Tá? Então, a ideia agora é, se a gente já pediu a cura, né, agora a gente vai pedir bem-estar físico. Ou seja, dinheiro, meios materiais, para a gente poder se sustentar. Essa é a bênção Hashanim. Tá? Então a gente diz, Barech Aleinu Adonai Eloheinu, nos abençoe, eterno nosso Deus, a esse ano, ou esse ano, Vetkol Mineit Voatá Letová, e toda a colheita do campo, né, para que seja para bem. Veten Brachá, se for verão, e dê uma bênção, ou e dê Talo Matar Livrachá. Orvalho e chuva de bênção. Né? O que é orvalho e chuva de bênção? A mesma ideia que a gente falou lá atrás, que às vezes a gente não merece, né, receber, mas pela bondade de Deus, Deus dá essas coisas para nós. Né? Ou seja, é por bênção de Deus, não por mérito nosso. Tá? Ele está enviando para que a gente possa produzir o nosso fruto. Aí a gente diz, faz com que isso caia al pnei hadamah, sobre a face da terra, vê sabendo mituvá, e que a gente possa ter fartura, aproveitar essa fartura. Né? O que é importante? Porque às vezes a gente fica com prosperidade, a gente até atinge algum grau de riqueza, né? Mas não consegue desfrutar daquela riqueza. Você já sabe do que eu estou falando. Né? Tem gente que é próspera e ela não vive uma vida melhor por causa disso, ela não consegue gozar do que ela tem. Né? Então nós estamos pedindo para isso. E quando a gente também fala para que isso seja para o bem, como a gente falou, né, é porque às vezes o enriquecimento, a prosperidade, afasta a pessoa de coisas importantes, como a espiritualidade, né, afasta a pessoa de Deus. Então eu estou pedindo, olha, que essa bênção de prosperidade também venha para o bem, para que eu tenha ainda também as coisas boas, por exemplo, a espiritualidade. Né? Eu não quero que a riqueza me atrapalhe na evolução. Essa é a ideia, tá? E aí a gente diz que El Tov Metivatá, porque você é um Deus bom, que dá o bem, né? O Mevarech Hashanim, e que abençoa os anos. Baruch Atah Adonai Mevarech Hashanim. Então, bendito sejas tu, que abençoa os anos. Bom, na próxima bênção, né, ela se chama Kibbutz Galuyot. Kibbutz não é o lugar onde se mora em Israel. Né? Claro, a palavra é a mesma. Né? Kibbutz é uma reunião, uma coletividade. Reunir as pessoas é um kibbutz. Kibbutz Galuyot é reunir as pessoas das diásporas, certo? Tirar as pessoas das diásporas. Então, o que a gente vai pedir aqui nessa bênção? E, aliás, é interessante a gente pensar o seguinte, antes de entrar na bênção. Lembra que eu falei que tem as 3 bênçãos primeiras, onde a gente fez um elogio para Deus, um louvor. Aí tem as 13 do meio, onde eu vou fazer o pedido. Mas nas 13 intermediárias tem uma diferença. As 6 primeiras, que é o que a gente viu até aqui, são do indivíduo. São bênçãos que eu peço algo só para mim. As próximas 7 que a gente vai ver, começando nessa 10, são do coletivo. São coisas que eu estou pedindo para todo mundo, para toda a humanidade. Em geral, ligadas à redenção, né? A gente vai pedir isso. E a primeira coisa que a gente está pedindo realmente é que as pessoas sejam reunidas das diásporas, que elas não morem mais longe de Israel. Por que a gente vai mencionar o shofar, né, logo no primeiro começo? Porque, segundo os nossos profetas, é um shofar que vai anunciar a vinda do Messias, né, a trombeta de chifre de animal. Então, quando aquela trombeta soar, vai soar uma grande trombeta, a gente vai saber que chegou a era messiânica. Então, o que a gente diz na bênção 10? Faz soar o grande shofar para a nossa liberdade. Né? Tkar shofar gador lechiruteno. Vessá nes lekabetz galuyoteno. E aí ergue o estandarte é uma bandeira, né, como se fosse, para juntar os nossos dispersados. Vekabetzenu yachad meherá me'arba kamfot haaretz. E recolhe todo mundo dos 4 cantos da terra, leartzeinu, e põe na nossa terra, né, leva para o nosso país. Baruch atah Adonai mekabetz nitrei amo Israel. Bendito sejas tu, ó Deus, que reúne os dispersos do povo de Israel. Percebeu? Pedir agora algo coletivo. Na bênção 11, vamos pedir algo coletivo também. A bênção é conhecida como a bênção de Din, justiça, ou de Hashavat Mishpat,
de retornar à justiça. Por quê? A ideia é a seguinte: eu pedi para restaurar os exilados, né? Eles agora vão voltar para o seu país e morar no lugar que eles devem, e agora eu vou pedir justiça para quem fez mal enquanto a gente era exilado. Então, enquanto eu não morava no meu país, eu fui violentado, eu fui abusado, me trataram mal, me trataram com violência, agora eu vou pedir a justiça, né? Então a ideia também é que vai voltar a haver o sistema de justiça que existia na época do templo. Qual era o sistema de justiça? O Sanedrim, em português Sinédrio, né? Então, alguns dizem que esse é um dos primeiros passos que vai acontecer também na era messiânica. O sistema de justiça vai ser restabelecido. Vai tocar o shofar, vai vir o profeta Elias, Eliyahu Hanavi, e vai restabelecer o Sinédrio. Então, o que a gente está pedindo? Que isso aconteça logo, que essa justiça seja restaurada. Mais especificamente, ou mais genericamente, desculpe, a gente também está pedindo que mesmo antes da redenção, que todos os juízes possam julgar de maneira justa, de maneira sábia, né? Por isso que a gente vai falar na bênção como antigamente, se referindo a esse momento. Vamos lá, vamos ver a bênção? Diz o seguinte: Hashiva shofteinu kevarishoná. Restitui os nossos juízes como era no começo, como era lá nas primeiras horas. Veio atseinu kevatechilá. E os nossos conselheiros como era antigamente, né? Veaser mimenu yagon vanahá. Tira de nós a aflição e a tristeza. Como a gente falou, a justiça, né, está ligada intimamente a tirar a tristeza que eu passei, a reparar o sofrimento. Por outro lado, quando a justiça também é mal feita, ela causa, né, tristeza e sofrimento. Então o que a gente está pedindo? Que essa justiça traga sentimentos bons para nós. Que a gente pare de se sentir oprimido, angustiado e triste, né? Então se essa justiça realmente é restabelecida, o que a gente vai sentir? Alegria, contentamento, felicidade, né? Então tem um comentário do Gaon de Vilna que ele diz o seguinte: Yagon, essa palavrinha que a gente viu, talvez aí traduzido como pesar, né? É um desejo real que a pessoa tem ou uma dor real que ela tem. E aí ela não conseguiu cumprir. Por exemplo, um desejo que ela não conseguiu cumprir ou a dor. Por exemplo, ter fome, né? Vivenciar uma destruição de algo. Para o Gaon de Vilna, isso é um pesar. Anahá, que é a próxima palavra, né? Lamento, segundo ele, é alguma coisa interna, nada externo, né? Não é uma dor objetiva, é, por exemplo, um sentimento de preocupação, um sentimento de tristeza, de depressão, de angústia. Essa seria o lamento, tá? Então a gente está pedindo para que as duas coisas vão embora. Dores físicas absolutas, né? Ou dores emocionais. Loch aleinu meherá, Atá Adonai levadecha behesed verachamim. E seja tu, eterno nosso Deus, o único rei, né, sobre nós, depressa. Por que essa ideia? Mesmo quando tem o Sinédrio estabelecido julgando, o que a tradição diz? É Deus que está falando por meio daqueles juízes, né? Então a gente está pedindo que se estabeleça o Sinédrio, porque aí o próprio Deus vai ser o único rei sobre a gente. A gente não vai estar sob domínio de reis estrangeiros, tá? Por fim, Baruch atah Adonai, melech ohef tzedakah umishpat. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, um rei que gosta da justiça e da... são duas palavras para justiça, né? Do julgamento justo e do julgamento correto. Tzedakah umishpat. Bom, próxima bênção, chamada de Birkat Haminim, uma bênção contra os hereges, né? Bom, quem que são os hereges? O Talmud, Brachot 29a, diz que essa bênção originalmente foi estabelecida contra um grupo judaico que existia na época do templo, chamados os saduceus, tá? E que era um grupo um pouco complicado, porque eles renegavam alguns fundamentos básicos da fé judaica, né? Coisas assim que não dá para renegar, eles falavam não é assim, e diziam que era o contrário, né? Ou não acreditavam. Segundo o Talmud, essa bênção foi escrita por um homem chamado Shmuel Hakatan, né? Literalmente seria Samuel o pequeno, depois da destruição do segundo templo. Tá? Então, quando esse grupo ainda era forte, mas o templo já tinha sido destruído. Com o tempo, essa bênção ficou e disse-se que ela envolve também outros grupos, não só os saduceus. Tá? Ou seja, grupos que não concordam com os princípios básicos da fé judaica, que às vezes criam um grupo de dissensão, né? Uma seita especial, e às vezes provocam brigas entre os grupos, né? Então, ao longo da história, tinha alguns casos de que gente de um grupo denunciava do outro grupo para a autoridade romana,
né? Então você acaba causando brigas e dissensões onde deveria ter união, tá? Hoje em dia já não tem talvez aquelas seitas como antigamente, né? Ainda tem grupos dentro do judaísmo, mas não são seitas. A gente faz essa bênção pedindo algo contra traidores da religião em geral, né? Ou gente que renegou os fundamentos da fé em geral, tá? Então, principalmente gente que não acredita na autoria da Torá, por exemplo, né? Que fala que a Torá não é divina, ou que a Torá não foi escrita por Moisés, dada por Deus, coisas desse tipo. Dizem os sábios que essa bênção é para esse tipo de pessoa, né? Ou contra esse tipo de pessoa, tá? Por que ela vem logo depois de Hashiva Shofteinu, devolve nosso juiz? Os nossos juízes? Porque eu preciso de um sistema de justiça para cuidar desses hereges, né? Eu não posso simplesmente fazer justiça com a própria mão. Eu preciso de juízes que tratem do caso, né? Então, nessa bênção a gente diz o seguinte, que para os caluniadores não haja esperança. Velamar shinim al terhitikvah. Vechola minim kerega yovdu. E que os hereges sejam aniquilados. E que os inimigos do teu povo sejam extirpados. E os malvados despressa, destroça-os, quebra-os, oprime-os, abate-os, humilha-os e domina-os, né? Vários verbos aí. Teaqueiro, texabeiro, temagueiro, techalem, vetashpilem, vetachniem, bimera, veameno. E tudo rapidamente. Quero essa justiça célere. Baruch atah Adonai, benditos é tu, Deus, chover oivim, que quebra os inimigos, o machnia zeidim, e que domina os malvados. Então, basicamente, como eu falei, estamos pedindo para o sistema de justiça punir essas pessoas, serem aplicado nessas pessoas. Bom, na benção seguinte, benção 13, se chama Hal HaTzadikim, Al HaTzadikim, sobre os justos. Tá? Então agora eu mudei de tom, né? Depois de falar das pessoas que traíram a religião, que abandonaram, que inventaram coisa e tal, agora vamos falar dos que seguem os princípios, dos que são tzadikim, dos que são justos. Tá? Tem um comentarista chamado Yavetz, ele diz que os justos são aqueles que agem conforme manda o rigor da lei. Eles cumprem todos, né, as minúcias da lei. Já os Hassidim, que a gente vai mencionar na bênção, e que poderia traduzir como pios, são os que vão além do que pede a lei. Né? Então não sei se você já ouviu falar, mesmo no mundo ocidental, né, a gente fala que existe a letra e o espírito da lei. Então os tzadikim são os que cumprem só a letra da lei, mas já é bastante, né, não só no sentido ruim. Agora, quem vai além disso, né, cumpre mais do que precisa, é um Hassidim. Tá? Então seriam justos e os pios. Al Hatzadikim ve'al Hassidim ve'al ziknei she'aritam chabeit Israel, sobre os anciãos dos remanescentes do teu povo de Israel, ve'al pletat beit sofrechem, sobre os restos dos teus sábios, ve'al gerei atzedek ve'aleinu, e também as pessoas que se converteram de verdade e que agora abraçaram o judaísmo, e sobre nós, né, o que a gente pede? Yehemun arahamecha, despeja sobre nós a tua bondade, a tua misericórdia, eterno nosso Deus. Veten sachartov lechol abotchim beshimcha beemet, e dê uma boa recompensa para todos que confiam no seu nome, acreditam no seu nome, de verdade. Né? Vesim helkeinu imachem, e põe a nossa parte junto com a parte deles, faz todo mundo estar no mesmo quinhão. O leolam lo nevosh, e faça com que a gente nunca seja humilhado por, né, estar seguindo a lei. Que vechavatachnu, porque a gente confia em você, ve'al hasdecha gadol bemet nishanu, e na tua magna misericórdia a gente se apoia. Baruch atah Adonai, mishanu miftach lat tzadikim, bendito sejas tu, ó Deus, que é o amparo e a segurança dos justos. Tá? Percebe? Pedimos por todos os que estão fazendo corretamente a lei. Seja vindo de fora, um convertido, seja já estando lá, né? A gente se inclui no grupo, e aí a gente pede essa bênção. Bom, bênção 14, né, da Amidah, quase chegando no fim, lembrando que tem 19, a gente pede Binyan Yerushalayim, construir Jerusalém, ou reconstruir Jerusalém. Né? Bom, nessa bênção é uma promessa que aparece já em Zacarias, se não me engano, capítulo 8, né? Mais especificamente, lá em Zacarias diz que Deus vai repousar em Jerusalém. Quando Jerusalém estiver construída, Deus vai repousar em Jerusalém. Claro que a gente pode entender isso como o templo, né? O templo vai ser restabelecido e Deus vai habitar no templo como habitava no primeiro e no segundo templo. Cabalisticamente, tem um cabalista que eu gosto muito, que é o Ben Ish Hai, ele diz que aqui a gente também está pedindo o seguinte:
sem entrar em muito detalhes, tá? A gente tem dois Messias na tradição, né? O Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, e o Mashiach ben Davi, o filho de Davi. O Mashiach ben Yosef, ele vem primeiro, ele prepara terreno, tá? E tem uma profecia de que ele pode ser morto por um homem chamado Armilos. Existe um monte de debate quem seria esse Armilos, mas para simplificar seria um rei inimigo que vai matar esse Mashiach ben Yosef. E aqui a gente está pedindo que isso não aconteça, que esse Messias, filho de José, não morra na mão do Armilos, tá? Vamos ver como é a bênção. E para Jerusalém, a tua cidade, volta com misericórdia. Como eu falei, estou pedindo que Deus volte para Jerusalém, como ele estava antigamente. Vetishkon betochá kasher dibarta, e vá, por favor, habitar nela, né, com tua glória, como você disse, uvnei otav bekarov beyameinu binyan olam, e faz com que ela seja reconstruída prontamente em nossos dias. Tá? Você poderia perguntar, ué, mas Jerusalém não foi reconstruída? Não está lá? Parcialmente foi, não tem o templo ainda, né? Então por isso que a bênção ainda é válida. E olha só outra coisa, além do templo, o que eu quero? E também volta, por favor, a preparar o trono de Davi. Então a ideia, eu quero que também o reinado de Davi volte, que o Messias possa vir, né? Que o Messias ben José não morra, como eu falei. Baruch atah Adonai bonei Yerushalayim. Bendito sejas tu que reconstrói Jerusalém. E se na bênção 14 eu aludi talvez ao Messias de José, segundo o Ben Ishai, na 15 eu falo explicitamente do Mashiach ben Davi, do Messias filho de Davi. Né? Ele vai ser chamado na bênção de rebento de Davi. Né? Na verdade, essa palavra que aparece aí, tzemach, né? Tzemach é um broto, tipo uma planta. Tá? De onde que vem essa expressão? Isso vem de Zacarias 6,12, que diz que o Mashiach vai se chamar tzemach. Ele diz que o nome do Mashiach é tzemach. Tá? Agora, por que essa palavra? Né? Alude o crescimento como se fosse de uma planta, como eu falei. Vai ser um processo gradual, primeiro talvez oculto, acontecendo embaixo da terra, sem que eu veja, e de repente eu vou ver essa flor nascendo. É assim que vai vir o rebento de Davi, né? Ou o broto de Davi, se você quiser pensar assim. Então o que eu estou pedindo aqui? Que o poder de Davi brote. É exatamente essa expressão, né? Que o reinado de Davi volte a se estabelecer. Tá? Vamos ver como é que diz a bênção. Et tzemach David avdecha meherá tatzmiach. Faz brotar rapidamente o broto de Davi. Acho que eu traduziria assim, né? Se bem que o pessoal vai chamar de rebento de Davi. Vekarnot arum bishotecha. E faz com que também o teu servo, né, seja exaltado no seu poder por sua salvação, porque você vai salvá-lo. Que lishoaterra que vi no kolayom, porque também é a tua salvação que nós estamos esperando todos os dias. Então faz ela vir. Baruch atah Adonai matzmiach keren Yeshua. Bendito sejas tu que faz brotar o poder da salvação, como eu falei, né? Nascer como se fosse uma flor. Na bênção 16, shomea tefilá, né? Escuta as orações. A gente está falando o seguinte: Deus, agora eu quero pedir pela aceitação das preces. É uma bênção assim abrangente, uma bênção geral, tá? Na qual aqui, inclusive, a gente pode pedir qualquer coisa que a gente precise. Então lembra que eu falei, se você tiver, por exemplo, uma pessoa enferma da sua família, você pede lá atrás, na bênção de cura. Se não, é aqui. Mas aqui não é só cura, tá? Você pode realmente pedir qualquer coisa. Até aqui, né, até a bênção 15, a gente veio pedindo coisas específicas. Sabedoria, redenção, cura. Aqui é realmente a ideia de uma súplica geral, pedindo que qualquer coisa que eu peça seja atendida. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente vai usar, por exemplo, a palavra tahanun, né? As súplicas. Segundo o Rashi, o comentarista, tahanun, essas súplicas são coisas que eu peço sem merecer. Né? Todo ser humano vai ter, às vezes, desejos que ele não merece, mas ele está pedindo. Esses são os tahanun. E tefilá, que é outra palavrinha que a gente vai usar, são as coisas que eu peço, mas eu mereço. Tá? Então, segundo a lei, aqui é o momento de você pedir pela saúde, como eu falei, de quem não for da sua família. E a fórmula que eu recomendo de novo seria o seguinte: que seja a tua vontade, Hashem, meu Deus e Deus dos meus antepassados, que envies rapidamente uma recuperação completa dos céus, uma cura espiritual e uma cura física para o doente. Nome, filho, filha de, nome da mãe daquele doente, entre todos os doentes de Israel. Tá?
Vamos ver como é que é a fórmula. Antes, né, de você fazer isso, você fala essa fórmula. Avarahaman, Pai misericordioso, Shma koleno Adonai Eloheinu, escuta a nossa voz, Hus verachem aleinu, poupa-nos, tem piedade de nós, Vekabel berachamim uveratzon, e recebe com misericórdia e vontade, né, com boa vontade, et tfilateinu, a nossa oração, como eu falei, o que eu mereço. Que ele chamei a tfilot v'tachanunim atah, porque você é um Deus que escuta tanto as orações, o que eu mereço, como as tachanunim, as súplicas, as coisas que eu não mereço. Mas eu estou falando que Deus ouve todas. O milfanecha malkeinu rekam al tashiveinu, e não deixe que a gente volte de mãos vazias, né, diante de ti. Roneinu vaneinu ushmat filateinu. Então tenha misericórdia de nós, né, graça sobre nós, e escute as nossas orações. Que atashomet filat kolpé. Porque você é um Deus que ouve oração de todas as bocas. Baruch atah Adonai shomet filat. Bendito sejas tu por ouvir as orações. Bom, e aí chegamos nas 3 bênçãos finais, 17, 18, né, e 19. Então fizemos os elogios nas 3 primeiras, passamos pelas intermediárias, com os pedidos particulares, com os pedidos coletivos, e agora vamos encerrar com os agradecimentos. A bênção 17, ela se chama Avodá. Avodá é o serviço a Deus, mais especificamente o serviço no templo, né? Que hoje não tem mais, mas era lá no templo. Mas qualquer serviço a Deus, tá? Pequena observação, para os sefaraditas, tá? Nesse momento, se tiver sacerdotes na sinagoga, Koanim, eles vão lá no centro, junto com o Hazan, para depois fazer a Birkat Koanim, né? A bênção sacerdotal. Os ashkenazitas não fazem, os sefaraditas fazem todo dia, os ashkenazitas só em algumas situações, tá? Só um detalhe. Por que essa bênção chama Avodá, então, como eu estava falando? Porque é o serviço do templo, tá? E segundo a tradição, essa era exatamente a bênção recitada quando os sacerdotes iam oferecer o sacrifício. Mais especificamente, tinha vários tipos de sacrifício, um que é chamado Tamid. Tamid é constante, diário. Era o sacrifício de todos os dias. Aliás, quem fala disso é a Mishnah, tem um tratado da Mishnah que chama Tamid, está no capítulo 5, Mishnah 1. Eles falam que, né, era essa bênção que os sacerdotes faziam. Claro que vai ter uma mudança, você vai ver, porque nessa bênção a gente vai pedir para restabelecer o serviço no templo, né, e que nossos olhos possam testemunhar o retorno do templo. Isso não era lá daquela época, tá? Isso foi adicionado depois. Mas, tirando essas 2 partes, é exatamente a bênção original. Tá? Essas 2 partes foram postas depois que o templo foi destruído. Então, com a bênção Avodá, a gente entra na primeira das 3 bênçãos de agradecimento que vão encerrar a Amidá. Tá? Ou seja, lembrando, agora eu estou tentando expressar gratidão por ter tido a oportunidade de falar com Deus e de Ele ter me ouvido. Né? Como se eu estivesse diante dele, como a gente falou. Então, agora é o momento de agradecer. Tá? Bom, na bênção a gente vai dizer o seguinte: Retzeh Adonai Eloheinu be'amcha Israel ve'letfilatam she'eh. Ó eterno nosso Deus, que teu povo Israel seja aceitável perante ti e recebe as suas preces. Ve'ashev et avodah lidvir beitecha. Essa é a parte que eu falei que foi acrescentada, né? Restaura o serviço no templo da tua casa. Ve'ishei Israel utfilatam. Para que as oferendas queimadas de Israel, utfilatam, meherá be'ahavat ekaber beratzon. E as suas preces possam ser aceitas por ti, com amor e com favor. E o serviço religioso de teu povo Israel, o Tehil Eratzon Tamid Avodat Israel, Amecha, possa sempre ser aceitável. Só uma breve explicação, né? A gente falou aí das oferendas queimadas. O que significa isso? Tem 2 explicações. O hebraico tem um jogo de palavra, porque diz o seguinte: Ishei Israel. Ishei Israel eu posso entender como vindo de Esh, Ishei de Esh, então é o fogo realmente, aquelas oferendas que eu fazia no templo, que elas queimavam no altar, tá? E aí seriam os sacrifícios e as tfilatam, as orações, que foram colocadas como substitutas do sacrifício, né? Então hoje que eu não faço sacrifício, eu tenho as orações. Eu estou pedindo para as 2 coisas serem aceitas. Mas o jogo de palavra é que Ishei Israel eu também posso ler como os homens de Israel. O que significa isso? Existe ao longo da história alguns homens que morrem em nome de Deus, né? Ou por fins religiosos, por fins espirituais. Esses são os homens de Israel. Cabalisticamente, eu não vou entrar em detalhe, mas só para você saber, isso acontece porque Michael, que é um anjo, oferece esses homens para Deus. É como se fosse um sacrifício humano. E aí a gente estaria dizendo, aceita então esses homens que morreram,
em nome da fé e as suas preces. Tá? É um jogo aí de palavra. Tudo bem? Dito isso, o finalzinho da bênção está na 73, tá? E que os nossos olhos possam ver a tua volta a Tzion. Como eu falei, isso também foi acrescentado depois, não era da original. Baruch atah Adonai amachzir shnato leTzion. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que devolve a tua aliança, a tua divina presença, desculpe, para Tzion, para Sião. Tá? Bom, e aí vem uma bênção, de novo com variantes, tá? A bênção 18, chamada Odaá, agradecimento, ou louvor, né? Eu acho que Odaá é mais correto aí. Bom, vamos ver algumas coisas para falar. Então, primeira coisa, quando você lê sozinho, você vai ler a versão que está do lado esquerdo da página, se você estiver lendo a transliteração, ou direito se você estiver lendo em hebraico, as letras maiores, né? E depois você tem uma parte que diz Modim de Rabanan, tá vendo? Uma parte menor. Vamos entender como é que funciona. Mas antes disso, nesta hora, a gente também vai fazer uma curvatura. Lembra que eu falei que tem alguns momentos que a gente se curva? Aqui é um segundo momento, tá? E aí vamos relembrar, existe diferença entre os sefaraditas e os ashkenazitas, tá? Sefaraditas primeiro. Eles vão dizer Modim anachnu lach, as 3 primeiras palavras, e curvar o tronco. Quando disser Shatahu, eles vão inclinar a cabeça. Quando continuar e disser o nome de Deus, vai endireitar o corpo e a cabeça. Tá? Ashkenazitas vai fazer um pouco diferente. No Modim vai se curvar junto a cabeça e o corpo. E meio rápido, tá? Cuidado, sem dobrar os joelhos. Não é que nem a outra curvatura. Tá? Vai ficar nessa posição. Modim, já no Modim. Tá? Antes de pronunciar a palavra, o nome de Deus, então, durante o Modim, Anachnu lach Shatahu, fica assim. E antes de falar o nome de Deus, endireita lentamente a cabeça e o corpo. Tá? Essa é a diferença. Bom, alguns comentários. Tem um sábio que comentou, eu não vou só lembrar o nome dele, desculpe, que Modim tem o valor numérico, a gemátria de 100. E que isso importa? Segundo a tradição, nós temos que fazer 100 bênçãos por dia. Então, de certo modo, ao ler o Modim, nós estamos fazendo as 100 bênçãos por dia. Tá? Bom, vamos ver o que diz essa bênção e diz o seguinte. Modim anachnu lach shatau Adonai Eloheinu, nós agradecemos por você ser o nosso Deus, Ve'Elohei avoteinu leolam vaed, e o Deus dos nossos antepassados para todo sempre. Tzur Chayenu, a rocha da nossa vida, Magen Ishenu, Atahu, Ledor Vador. Você, além de ser a rocha da nossa vida, é o escudo da nossa salvação, de geração em geração. Nodelecha unesaper teilatecha al chayenu amesurim beyadecha. Nós te agradecemos e entoamos os teus louvores pela vida que está nas nossas mãos, nas tuas mãos, e nossa alma que você preserva. Do que a gente está falando? Segundo a Kabbalah, toda noite quando a gente vai dormir, né? A nossa alma é depositada na mão de Deus e Ele devolve para nós no dia seguinte. Então, estamos agradecendo por isso. Depois a gente diz, e obrigado, Ve'al nishmotena pkudot lach, ve'al nisecha shebechol yom yomanu, ve'al nifleotecha. Ou seja, vamos ver como ele pôs na tradução, pelos milagres que você faz diariamente e pelas maravilhas de que você nos cerca. Qual é a diferença aqui de milagre e maravilha? Né? Acho que está uma boa tradução. Milagres, que é a palavra nissim, são, segundo a Kabbalah, aquilo que é visto e revelado, tá? E é do tipo sobrenatural. A nossa ideia clássica de milagre. O sol parou, o mar abriu no meio, né? Isso é um milagre. Já os niflaot, que ele traduz aqui como maravilhas, né? Talvez poderíamos traduzir como os prodígios, são milagres, segundo a Kabbalah, ocultos, que a gente se bobear não percebe. São coisas que parecem natural, né? A gente não está acostumado a agradecer essas coisas, porque a gente não vê como um milagre. Mas segundo a Kabbalah deveria. Por exemplo, a nossa respiração, a chuva, o fato de uma criança crescer, tá? São milagres ocultos que a gente não percebe como os tais. Mas a gente está agradecendo então aqui pelos dois, né? Para não ser ingrato. Tá? Então, ve'al nisecha shebechol yom yomanu, ve'al nifleotecha, por um e por outro. Ve'tovatecha shebechol et, e pelo bem que tem a todo momento. Erev avoker vatzohorai, de manhã, de tarde, de noite. Né? Atov kilo halura hamecha, Deus de bondade, a tua misericórdia é infinita. Ve'hamerachem kilota muhasdecha, e as tuas graças não se esgotam nunca. Ki meolam kivinu lach,
porque a nossa esperança será eternamente em ti. Bom, e aí como você viu, tem do lado, né, o Modim de Rabanan. O Modim de Rabanan, ele é feito durante a repetição da Amidah. Então lembra lá atrás a Kedushá? A mesma lógica. Sozinho você não lê, mas se você estiver em grupo e aí for repetir, o Hazan vai falar. Como é que é? O Modim de Rabanan, então, é lido, se estiver repetindo, tá? Depois que o Hazan chegar na frase que diz Amahazir Shchinato Letzion, no topo da página 73. Ou seja, quando fala, devolves a tua divina presença. Tudo bem? Então, assim, se você está lendo sozinho, depois de Shchinato Letzion, você vai para o Modim normal. Se tiver em grupo e for repetir, você vai para o Modim de Rabanan. Certo? Enquanto o Hazan está recitando o Modim, em voz alta, os congregantes têm que se levantar e recitar o Modim de Rabanan em voz baixa. Tá? Quando fala Modim, os Sefaradim inclinam a cabeça, só a cabeça. Entre os Ashkenazim tem algumas diferenças. Vamos lá. Alguns fazem o seguinte, eles se curvam em Modim, tá? Como se fosse o Modim normal que a gente falou, e ficam assim até o final. Por exemplo, essa é a opinião do Remá e do Magen Avraham. Tem uns que se curvam no Modim e se endireitam ao dizer o nome de Deus. Essa é a opinião do Gaon de Vilna. Tem uns que se curvam novamente no final, quando chegam no Baruch. Essa é a opinião do Hazonish e do Hayei Adan. Você vê que tem várias opiniões. E tem ainda alguns que só inclinam a cabeça, sem se curvar. Ok? Seja como for, o Hazan, nesse momento, ele tem que se curvar, tem que se mostrar como um escravo se submetendo ao seu mestre, ou como um servo se submetendo a um rei. Tá? E por que a congregação tem que fazer junto? Né? Você poderia falar, se o Hazan já está fazendo, eu não preciso. Essa é a ideia da repetição da Amidah, aliás. Né? E bom, e aí tem uma coisa. Para alguém pedir por você, você pode pedir. Por exemplo, para alguém ser o seu emissário num pedido, não tem problema. Vamos supor que você é um servo, tá? E tem o seu patrão. Você pode pedir para o seu amigo, que também é servo, e pedir algo para o patrão. Tudo bem? Agora, quando é para reconhecer a autoridade do patrão, não dá para pedir para o amigo fazer, concorda? É você que tem que mostrar que reconhece a autoridade. Então aqui é a mesma coisa. No Modim, como você está falando que Deus é um Deus dos nossos antepassados e está agradecendo, não adianta esperar que o Hazan faça por você. Você tem que individualmente e pessoalmente mostrar. Então por isso que o Modim tem que ser lido por todos na congregação, tá? O Modim de Rabanan. Bom, por que chama Modim de Rabanan? Né? Modim dos nossos sábios. De Rabanan significa isso. De onde que vem essa ideia? Só para você saber. O Talmud, nos tratados de Sotá, na página 40a, e o Talmud de Jerusalém, no capítulo 18, cita aqui, né, algumas declarações pessoais que os sábios faziam. Ele fala, tal sábio costumava pedir isso, tal sábio costumava pedir isso. E aí o que o Talmud diz? Que o costume correto, então, seria recitar todas as opiniões que os sábios mostraram lá. Então o que ele fez? Ele pegou todas as opiniões e coletou elas numa coletânea de bênçãos, virou o Modim de Rabanan que está aqui. Por isso, Modim dos nossos sábios. Né? Deu para entender? Todos os agradecimentos que os sábios fizeram, virou uma coletânea e está aqui no nosso Sidur. Então, na repetição, enquanto o Hazan recita o Modim, a congregação recita o Modim de Rabanan. Tá? Espero que tenha ficado claro. E lá na outra página, vai dizer, e por todas essas coisas, que o seu nome possa ser abençoado constantemente e exaltado e enaltecido, ó nosso Rei, para todo sempre. Vai para a página 75, último parágrafo, que todos os seres vivos te rendam ações de graça, e seu nome seja verdadeiramente louvado e abençoado, para sempre, porque é bom, o Deus de nossa salvação e de nossa ajuda. A ele Yeshuateinu Vezrateinu Sela, Hael Hatov. Ou seja, estamos falando que Deus é bom. Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Atov Shimcha Ulecha Nael Eodot. Porque o teu nome é bondade e a ti são devidas as ações de graça. Bom, quando chega no Baruch final dessa parte, tá?
você tem aquela curvatura de novo. Então os sefaradim vão fazer. Então no Baruch, dobra. No Atá, a pessoa vai inclinar a cabeça. Então Baruch, só o corpo, Atá, a cabeça. No nome de Deus, Adonai, a pessoa endireita o corpo e a cabeça. Os ashkenazitas, quando vão dizer Baruch, vão dobrar o joelho. Quando disserem Atá, vão curvar o tronco, tá? E vão endireitar o corpo e a cabeça antes de dizer o nome de Deus. Tá? Pronto. E aí, então, você acabou o Modim, ou o Modim de Rabanan. Tá? Então, é aqui que faz a curvatura que eu falei no Baruch final. E estamos dizendo que Deus é bom por tudo que Ele proporciona para nós. Muito bem. E agora, indo para a bênção final e comentários finais, a bênção 19 se chama Shalom, alguns dizem Sim Shalom, né? Coloque a paz. Vamos ver os comentários primeiro. Então, quem estiver rezando a Amidah particular, né, vai do Sim Shalom em diante, tá? E se tiver na repetição e for sefaradita, é aqui que faz a Birkat Kohanim, todos os dias, como eu falei, tá? Os Ashkenazim, como eu disse, só em ocasiões especiais, tá? Bom, o que a gente está pedindo? Shalom. Shalom é literalmente paz, só que é mais do que paz, né? A gente também fala no judaísmo, Shalom tem a ver com um estado de integridade, de completude, todas as coisas completas, equilibradas. Tá? Então você vai ver que na bênção a gente vai falar assim, para todos nós como um só. Né? A ideia é que a gente quer agora que tudo seja conjunto. Porque se você parar para pensar, essa é a verdadeira paz. Né? Se eu estiver em paz e tiver ódio e desarmonia ao meu redor, não existe paz verdadeira. É uma paz individual. Eu quero paz e harmonia no todo, no coletivo. Tá? E aí ninguém tem rancor de ninguém, ninguém tem ressentimento de ninguém. Isso é viver em paz real. E aí, como eu disse, também é mais do que paz. Aí você está vivendo num estado de harmonia, né, de completude. Tá? Agora, tem outra coisa. Quando a gente vai falar na bênção, me abençoe que errado, como um, ou nos abençoe como um, né, tem um joguinho de palavra também. Como um, segundo alguns comentaristas, é como Abraão, que foi chamado número 1 da fé, né? Foi o primeiro a começar a visão monoteísta de mundo. Então o que a gente está falando? Me abençoe como um, me abençoe como Abraão. Tá? Vamos começar, vai. Vamos lá. Sim Shalom Tovah Ubrachá. Então coloque a paz, né? O bem e o bem-estar. Haim Chen Vachesed, a vida, a misericórdia e a graça. Verachamim, Aleinu Ve'al Kol Israel Amcha. Sobre nós e sobre todo o teu povo de Israel. Tá vendo? Não é só eu. Quero todo mundo. Barcheinu Avinu Kulano. Abençoa a nós, né, nosso Pai, Kulano, que errado, como um, como eu falei. Tá? As duas interpretações. Beor Panecha, com a luz do teu semblante. Aqui um comentário. O que é a luz do teu semblante? Né? Segundo a Kabbalah, o semblante de Deus emana uma luz como se fosse um sol, só que muito mais do que um sol. Né? E aliás, pela mística também, pessoas que são muito conectadas com Deus, o semblante delas também passa a ser iluminado. Né? Famoso exemplo de Moisés, que chega uma hora, quando ele recebe a Torá, logo depois do Monte Sinai, a Torá conta que o rosto dele brilhava, as pessoas não conseguiam falar com ele. Né? Então a Torá promove isso, porque ela promove uma conexão com o próprio Deus, que também tem o rosto brilhante, né? A luz ali no semblante. Então, Kiveor Panecha está aí. Porque é com a luz do teu rosto, Natata lá no Adonai Eloheinu, que você, eterno, nos deu, Torat Haim. Foi com isso que você deu a Torá para nós. Percebe? Então a Torá dá isso. Como a Torá foi dada com luz, ela nos dá luz. Essa é a ideia. Ve'ahavat Hesed. E também nos dá amor, bondade, Utzedakah Uvrachá, e caridade e bênção. Verachamim, vechaim, vechalom. E misericórdia, e vida, e paz. Vetov yeh beinecha levarcheinu, e que seja bom aos teus olhos, levarcheinu levarer, nos abençoar e abençoar, et kol amcha Israel, todo o teu povo de Israel, bechol et vechol sha'ah, a cada momento e a cada instante, bishlomecha, com a tua paz. Lá na próxima página, a gente encerra essa bênção dizendo, Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, amevarer, desculpe, et amo Israel, o seu povo, Bashalom, com paz. Bom, teoricamente, terminou a Amidah. Você fez a última bênção. Só que tem alguns últimos costumes para comentar, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte. Quando você fez realmente a repetição, por exemplo, acabou aqui, tá? E aí
do mesmo jeito que lá no começo a gente teve uma frase de preâmbulo, lembra? Que é o Adonai Sefatai Tiftach, Eterno abre meus lábios. Agora tem uma frase de encerramento, que não é exatamente Amidá, mas é o encerramento. A gente diria, Ihiu leratzon, imreifi verhigion libi lefanecha, Adonai tsuri vego ali. Então o que diz essa frase? Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração possam ser agradáveis ao Eterno, meu protetor e meu redentor. Ou seja, que tudo que eu li, que tudo que eu falei, que tudo que eu pensei durante a Amidá seja bom, seja recebido bem por Deus, né? Essa frase, muita gente não sabe, mas ela vem de um salmo, tá? Mais especificamente o Salmo 19, versículo 15. E aí tem um comentarista que acho legal a gente mencionar, ele chama Kaf Achaim, e ele repara uma coisa, a frase começa com Yud e termina com Yud, tá? O Yud tem valor de 10. A frase tem 10 palavras, né? Yud palavras. E a letra Yud aparece no versículo 10 vezes. E mais do que isso, o versículo possui 42 letras. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas o Kaf Haim diz que aqui tem vários segredos cabalísticos. O 10 com 10 firot, 42 com 42 letras, Anabekor, nome de Deus. Tá? Então é muito importante recitar esse versículo final. Como eu disse, ele não é exatamente da Amidá, mas ainda assim recitar com grande concentração, com grande kavaná, né? Para que os pedidos realmente, todos os pedidos que você fez na Amidá, sejam atendidos pelo Criador. Tá? Então, agora que terminou a Amidá também, segundo a Kabbalah, nesse ponto você pode fazer qualquer outra prece adicional que você tenha. Né? Lá atrás a gente teve um espaço para algumas coisas, né? Por exemplo, a cura. Mas aqui, qualquer outra bênção adicional que você queira, né? Qualquer outra coisa que você queira falar com Deus, é o momento. O Talmud, nas páginas 16b e 17a, traz de novo vários exemplos do que os sábios pediam aqui nesse momento. Tá? E tem o último exemplo que é citado lá no Talmud, ele foi considerado, não sei, particularmente bom, e ele é posto aqui, tá? Conhecido aí como oração de Mar, filho de Ravina. Né? Então, a oração que esse sábio sugeriu foi considerada tão legal que ela entrou aqui. Então, ela está aí como Elohai Netzor Leshoni, daí para frente. Tá? Então, ela é, digamos, essa realmente é a conclusão da Amidá, deu para entender? Teoricamente, você concluiu com a frase Baruch Atah Adonai, né? A última bênção da página 7,6, se você está usando o Sidur da Sefer. Mas tem essas duas frases de encerramento, vamos chamar assim. O Ihiu Leratzon, que é um salmo, e a bênção do Ravina. Tá? Eu não vou analisar, mas basicamente ela pede o quê? Que a sua alma não fique calada, ao contrário, que a sua alma fique calada, que a sua alma não seja exaltada, não responda mal, né? Quando alguém ofender. A gente pede que a gente seja humilde como o pó da terra, né? Para a gente não ficar ofendido quando alguém tentar nos maltratar. A gente pede também que os planos de quem não gosta de nós sejam arruinados, né? Então a gente encerra pedindo esses últimos desejos aí diante de Deus. E aí tem um costume cabalístico que eu queria mencionar, não sei se é muito fácil de praticar, mas qualquer coisa até comentem, eu tento ajudar. A Kabbalah diz que para que o nosso nome não seja esquecido, né, no dia final do julgamento, quando for a era messiânica, é costume recitar nesse momento algum versículo sagrado, de qualquer parte da Torá, dos profetas ou dos escritos, que comece com a primeira letra do nome e termine com a última letra do nome. Tá? Tem alguns sidurim, inclusive, que já tem a recomendação do versículo a fazer. Então vai lá, vamos supor que eu vou fazer de Yair, tá? Escreveria com Yud e com Resh, né? Então eu procuro um versículo que comece com Yud e que acabe com Resh, entendeu? E aí eu recito esse versículo aqui no final, junto, né, nessa parte, para que o meu nome seja lembrado no juízo final. Tá? Então tem programas que acham isso, hoje no Google é muito fácil achar um versículo do seu nome, tá bom? Bom, feito tudo isso, o que a gente acaba mesmo a me dar? Como a gente começou? Deu 3 passos para trás e 3 passos para frente. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu faço uma última curvatura, recuo 3 passos e volto 3 passos. Nesse momento, eu encerrei a minha Amidá. Algumas observações. Não se deve dar os 3 passos se por acaso tiver alguém atrás de você rezando, tá? Que ainda não terminou a Amidá, para não atrapalhar a pessoa. Então, geralmente, antes de começar a Amidá, você já se certifica de não ter ninguém atrás, para nessa hora poder dar os passos, tá?
Quando deu os 3 passos, o que você faz? Ainda lá atrás, deu os 3 passos para trás. Você vai dizer a famosa frase na página 77, Ose Shalom. Então, deu os 3 passos e ainda lá atrás você vai fazer 3 inclinações para terminar. Você vai dizer o seguinte, virado para a esquerda, depois para a direita e depois para o meio. O que você vai falar? Para a esquerda, Ose Shalom Bimromav, tá? Faz a paz entre nós. Para a direita, Hu Yaseh Shalom Aleinu, ele fará a paz sobre nós. E aí para frente, Ve'al Kol Israel, Vembru Amém. E sobre todo o povo de Israel, e digamos Amém. Tá? Então, você faz uma parte para a esquerda, uma parte para a direita, uma parte para o meio. Certo? E aí acaba encerrando com Yehi Ratzon, esse último parágrafo. Tá? Bom, quando acabou, faz os 3 passos para frente e fica parado de pé até que toda a sinagoga conclua a Amidah e o Hazan comece a repetição. Tá bom? Se você estiver sozinho, não. Aí acabou, pronto, já pode se mexer, sair da posição e continuar o resto da oração. Tá bom? Mas se você estiver na sinagoga com o minyan, você tem que esperar o Hazan chegar até esse ponto correto. Importante de falar, se você acabou primeiro e ninguém ainda acabou, você está esperando, você tem que continuar em silêncio, tá? Lembra que você não pode interromper durante a Amidah, e mesmo enquanto você está esperando, não é agora momento de bater papo, de ficar olhando o celular, não. Continua paradinho em silêncio, esperando o Hazan fazer a repetição, tá bom? Então, quando que a Amidah acaba de fato, se você estiver sozinho, quando você deu 3 passos para trás, fez você Shalom, deu os 3 passos para frente. Se você estiver na sinagoga com grupo, quando o Hazan fizer a repetição e chegar nesse passo. Tá? Aí, quando o Hazan fizer o Ose Shalom Bimromav, acabou, fez a Amidah e está tudo correto. Espero que tenham gostado. Por favor, feedback aqui nos comentários, tá? Eu sei que ficou um vídeo longo, desculpa qualquer coisa, mas é uma oração longa, né? Tem vários comentários para fazer. E se eu puder ajudar com qualquer coisa, se algo não ficou claro, fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo e encontro vocês numa próxima. Um beijo grande e tudo de bom.